pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Adriano Silva. Hoje eu vim trazer para vocês um assunto que tem deixado o pessoal com medo, né? Mesmo aqueles que já são habilitados, tem passado aí um pouco de medo em relação a algumas dúvidas, né? Devido às circunstâncias momentâneas do nosso país, do mundo, na verdade, né? Bom, o que eu quero trazer para vocês aqui, pessoal, é o seguinte: em relação a alguns serviços, né, e algumas obrigatoriedades que deveríamos ter no momento e que ele está suspenso. Na sua competência, né, que existe o CONTRAN, ele lançou, né, uma deliberação no dia 19 de março de 2020. Essa deliberação, que é a deliberação 185, que eu estou com ela aqui em mãos, ela tira, na verdade, a dúvida que a gente está tendo no momento. Por exemplo, pessoas que estão com a habilitação vencida, e eu ouvi, né, infelizmente eu ouvi boatos que são errados, né? A gente não vai mais renovar a habilitação, não há necessidade de renovação mais, não há mais necessidade de fazer outros serviços que são obrigatórios, né, da nossa parte, como cidadão condutor, e assim vai, né? Essa questão de não precisar mais renovar a habilitação, ou que por conta dessa pandemia que a gente está vivendo, estendeu-se o tempo aí por muito mais do que já 5 anos, né, que é o atual. Isso é boato, tá, pessoal? Isso não é verídico. O que a gente tem é o seguinte: existe a suspensão, né, dos serviços por tempo indeterminado. O que quer dizer isso? Enquanto houver, né, em nosso país ainda os riscos causados pela pandemia, nós, né, mesmo com a habilitação vencida, poderemos dirigir, poderemos transitar com nossos veículos em via pública. Isso é garantido aqui na deliberação 185 de 19 de março de 2020. Por quê? Porque a gente vive um momento ímpar, um momento sem definições. A gente não sabe quando é que vai estabelecer. Então, a gente tem aqui, né, alguns artigos. Não vou ler todos para vocês, senão vai ficar muito extenso, lógico, né? Mas o artigo, a deliberação de número 185, de 19 de março de 2020, ela explica direitinho, né, para você o que você tem que ter de direito, quando é que você pode renovar, quando é que você pode fazer o registro do seu veículo, se há possibilidade de fazer isso de forma online, transferência de posse de veículo, todo esse trâmite que fazíamos, né, presencialmente no órgão, no caso do Detran, isso foi temporariamente suspenso e por um tempo indeterminado. Nós não temos aí uma data prevista para voltar. Então essa deliberação veio nesse intuito de nos dar, né, esse respaldo e esse tempo a mais, que é justo, né? Bom, então a deliberação 185 de 19 de março de 2020 traz para a gente justamente as dúvidas sobre os processos, né, daqueles que já são habilitados, o que deve ser feito, as penalidades de multas, os recursos que possam, né, vir de infrações de trânsito. A fiscalização continua, essa continua, tá joia? Ela ainda há de ser feita, né? E o que acontece é que, se você cometer uma infração de trânsito, né, ela for constatada, ela vai vir, o tempo, né, ele vai ficar um pouco mais prolongado, mas vai vir.
Tá joia? Então, a questão é para você ter ciência de que para um recurso vai se estender o tempo, para você renovar sua habilitação, os serviços estão suspensos, então vai estender o tempo. Os serviços que você tem para fazer transferência do veículo, comprou o veículo, isso pode se estender porque tem muitos serviços, né, agregado a isto. Ele é feito presencial e hoje a gente não tem esse serviço. Então, essa deliberação do CONTRAN 185, de 19 de março de 2020, traz essa questão para a gente. Esclarece isso para a gente. Tá bom? Então, a habilitação vai ter que ser renovada sim, tá, pessoal? Não tem esse negócio de que nunca mais vai renovar, ou mudou para 40 anos, ou para 10 anos. A habilitação continua com prazo legal estabelecido pelo CTB em 5 anos ainda. Não houve alteração ainda. Tá bom? Jóia. A outra liberação, essa é da data do dia 28 de abril de 2020, que também tenho em mãos aqui. Está aqui comigo. É o seguinte, sabemos, né, e todos, né, é sabido que essa questão de volta, né, das aulas presenciais é algo que ainda está um pouco complicada, né? E acredito eu, né, na minha humilde ignorância, que isso ainda há de se estender por um bom tempo, né? Esse cuidado, né, que devemos ter. Não vou entrar no mérito, porque eu não sou doutor, não sou juiz, não sou advogado, sou apenas, né, um professor de sala de legislação e que eu tenho que seguir normas, regras, a lei, e eu assino, tá bom? E diante dessa deliberação, ela traz para a gente, né, a deliberação 189 de 28 de abril de 2020, ela traz, né, a discussão, ou ela resolve a discussão sobre o processo, né, teórico que a gente tem que fazer presencial e de que forma que agora o CONTRAN ele regulamenta, ele normatiza isso para a gente. Bom, isso de forma bem genérica, tá? Isso ainda está, ele foi colocado com a normatização e agora começa, né, toda a parte de execução, o que não é tão simples, né? A gente tem uma parte normativa que agora deve ser colocada na prática e agora que a prática fica um pouco mais complicada. O processo que a gente tinha de verificação biométrica via digital, a proposta aqui é que se faça de forma facial, né? Existem plataformas aí que possam fazer o reconhecimento do aluno de forma facial. Da forma que eu estou aqui com vocês, né? E essa aula aconteceria de forma online. Então, teríamos, né, o reconhecimento facial, no caso da minha face, o instrutor, a de vocês como aluno, né, e de outros envolvidos no processo também. Tá? Eu só estou falando a grosso modo para vocês entenderem um pouquinho, estarem cientes do que pode vir por aí. Então a gente tem uma normatização, né, de um processo que antes era feito presencial e que agora temos, e aí temos uma possibilidade, né, e grande, de que isso seja feito de forma remota. Uma aula que era presencial passa a ser remota, né? É lógico, com todos alguns detalhes, né, que a gente precisa ter para poder concluir essa aula. Coleta biométrica facial, a coleta facial, né, biométrica não, facial, da possibilidade de constatar que vocês realmente estão concluindo o processo teórico. Outro detalhe e aí é que a questão, muitos pensam, agora eu vou poder sair da sala, vou poder deixar, né? Não vai poder, tá? Não vai poder.
de tempos em tempos, isso sem um conhecimento tanto do instrutor quanto do candidato aí do lado, e sem saber qual é o candidato, ele vai dar um flashzinho. Isso aí. Ele vai dar uma captura da imagem, né, da face do candidato, para saber se realmente ele está aí do outro lado e não está deixando o professor aqui falando sozinho, tá bom? Então, existe aí a possibilidade, tá? E ela está já normatizada, ela está no papel, de que as aulas, quando retornando, né, vamos dizer assim, retornando, porque sabemos, né, não somos tão ingênuos que as nossas vidas, né, elas não vão voltar à normalidade como se era antes, devido aí à preocupação que existe em cima desse vírus, né, dessa pandemia. Então, nada vai voltar como antes, pessoal. Não vamos ser ingênuos, né? O cuidado que se tem aí vai ser muito, muito, muito maior. E dentre elas, a gente tem aí a questão da sala de aula. Então, preparem-se, tá bom? Fiquem preparados para uma nova forma de aprendizado, tá? Que é, então, justamente as aulas teóricas passarem a ser, né, de forma virtual, de forma remota. Né? Assim que é escrita nessa deliberação. E esse processo, né, e a gente não sabe em que pé está, talvez já esteja, né, mais avançado do que eu imagino, porque o que eu tenho aqui em mãos é uma deliberação. Eu não tenho acesso, né, ao que o Denatran agora vai fazer, porque cabe a ele agora tomar as medidas para que isso ocorra. E é assim que a gente entende, né, na nossa legislação. O CONTRAN, ele normatiza, ele cria as regras, e agora cabe ao Denatran colocar essas regras no papel, fazer com que isso aconteça. E isso vai fazer de que forma? No nosso processo de habilitação, fazendo com que os mecanismos, né, que sejam utilizados pelos alunos, pelos CFCs, pelo professor, como vai ser, de que forma vai ser e quando vai acontecer, tá? Não é algo para se espantar, ficar preocupados, né? Porque é algo que vem para nos ajudar diante das circunstâncias. Outro detalhe, essa possibilidade, né, ela há de vir, né, e de acontecer justamente durante, né, ou durante o momento em que vivemos, tá bom? Isso pode ser que a ideia seja legal e continue aí perdurar por muitos e muitos anos, né? A ideia do uso dessa ferramenta, né? Da remota, da aula remota, ou simplesmente assim que acabar, né, o risco da pandemia, a gente volte a ter sua aula presencial sem mais o uso da aula remota. Mas isso a gente tem que deixar mais à frente, não é algo que a gente discutir agora, tá bom? A questão eu acho que o mais rápido possível, né, para não parar tanto, nós teremos aí uma ferramenta, uma nova ferramenta para nos auxiliar, nos ajudar a não ficar parados com o nosso processo de habilitação. Tá joia? Mais um detalhezinho que eu havia esquecido, me perdoe, é que também, né, na resolução, na deliberação de número 185, nós temos também que os processos de habilitação, né, que foram iniciados antes dessa deliberação, eles estão suspensos. Então, o próprio CONTRAN, ele entendeu que o candidato que ele começou um processo e ele não pode ser prejudicado por isso, porque não existe um culpado para isso, né? Não vamos apontar porque não tem um culpado para isso, né? Então, não tendo, vocês não têm, e eu não tenho, o CONTRAN não tem, então, o que ele achou por bem, né? O Conselho Nacional de Trânsito congelar esse tempo. Então, a data, né, que eles apanharam para poder acolher, né, para poder dar essa suspensão de tempo, é a partir de 19 de março. Então, quem teve o processo incluso, né, vamos dizer assim,
no dia 20, porque muitas vezes, no dia 20 a gente está tendo já dificuldade de ter acesso ao sistema, mas no dia 20 para trás, e quem conseguiu inserir no sistema, né, ainda depois dessa data, ele está com o seu prazo estendido, né, para 18 meses e não para 12, como é o normal, tá bom? E se voltar à normalidade e tivermos aí uma prova, as datas continuam como regulamentadas pelo código, 12 meses. O que você tem aí, né, é algo anormal, né, para não te deixar em prejuízo, uma extensão do tempo de processo, que era de 12, passou aí para 18 meses. Tá bom? Então, tudo que for relacionado a serviços, né, que são diretamente feitos pelo Detran ou pela Ciretrans, né, dependendo do local que se tem, ele está congelado. Muitos serviços estão sendo feitos online, mas aí há de cada um, né, acessar a página e aí ver o que está disponível e o que não está. Tá joia? Bom, pessoal, espero que tenham gostado aí do nosso esclarecimento, né? E alguns pontos, né? Ainda acredito que fica um pouco duvidoso, né? Alguns pontos ainda ficam duvidosos. Ao longo do tempo a gente vai fazendo com que isso se esclareça e espero o mais breve possível aí estar de volta à ativa. Bom, pessoal, fiquem todos na paz e até um próximo vídeo. Não esqueça de dar um like, tá bom? Divulgue o nosso canal, o nosso trabalho, isso é importante. E eu vou continuar passando, né, as nossas atividades, os nossos vídeos, né, de assuntos pertinentes ao código. Esse eu saí um pouquinho do contexto, né, para poder dar a direção de aula necessária, né, para poder fazer prova, mas para concluir aí, que eu tenho ouvido muitas infelicidades, né, o pessoal escuta e simplesmente comenta, né, sem nenhuma legalidade, sem nenhuma base concreta, e acaba causando um transtorno. Então, dá o like pra gente aí e espero que tenha gostado desse nosso vídeo. Fiquem na paz, pessoal.